Ah, que bom! Ai, querido, obrigada. Que bom que você está aqui. Seja bem-vindo à Casa da Tábua no Instagram. Você é um parceiro, um amigo e uma pessoa que a gente admira muito, viu, Alit? E a gente agradece sempre pela contribuição que você dá, com o teu conhecimento, com a tua luta de tantos anos. Então, é um prazer, uma alegria, uma emoção ter você aqui, viu? Seja bem-vindo. Obrigado a Tábua, obrigado Laura. A gente acompanha a Tábua há bastante tempo, falamos várias vezes em salas virtuais e depois quis a providência que nos conhecêssemos em Curitiba. Eu estou muito feliz e feliz de estar aqui. Lógico que poderia estar para falar de coisas menos trágicas, ainda que falar da Palestina seja um permanente exercício de contestação de um processo genocida e de limpeza étnica, mas eu acho que nessa escala nós ainda não havíamos visto. É uma pena, mas é para isso que a gente está aqui agora. Pois é, eu pensei exatamente isso. Falei, é sempre uma alegria ter você, encontrar com você, conversar com você, e nesse momento, acompanhado dessa imensa tristeza que pegou aqui todos nós, né? E por isso também é tão importante a tua fala. A gente tem várias coisas para falar, né, sobre tudo que está acontecendo, sobre todo esse histórico. Mas eu acho que, como a gente conversou ontem um pouco, né, Walid, eu acho que é muito importante focar e falar sobre o genocídio. Então, eu vou te pedir para você ficar à vontade, e também essa questão, né, que a gente também conversou ontem, de ser, de certa forma, útil, né, que as pessoas possam escutar e que isso tenha um efeito, uma função. Eu acho que a gente está aqui não para bater papo, né? A gente está aqui para que isso beneficie de alguma forma, ou seja, através de uma conscientização. Enfim, a gente está nessa guerra contra a narrativa, né? A narrativa aí mainstream. E, então, eu vou pedir para você falar o que você achar importante. A gente conversou sobre essa questão, eu acho importante focar mesmo no genocídio. O que é isso que a gente está vendo, né? E dessa forma. Então, por favor. Além do genocídio em si, né, que a gente está vivendo na, sobre a faixa de Gaza, a população palestina da faixa de Gaza agora, porque não é o primeiro genocídio da humanidade, não vai ser o último, né? Talvez. Eu espero que seja. Primeiro, que eu espero que esse não se complete tal qual eles querem. Segundo, eu espero que, se porventura este estiver sendo um genocídio em andamento, já que ele está, que ele pelo menos não aconteça mais, né? Em nenhum outro lugar do mundo. O que nós estamos vendo, ele tem um problema a mais, que torna ele muito mais grave, isso que nós estamos vendo hoje na Palestina. Esse é o primeiro genocídio que tem um round prévio midiático. Então, nós tivemos uma espécie de linchamento midiático de toda a população palestina. Nós tivemos uma coisa que nós chamamos, desde o primeiro momento, como verdadeira propaganda de guerra na escala jamais vista contra todo o povo palestino. E tivemos uma espécie de extermínio midiático, um grande genocídio midiático. E ele aconteceu já nas primeiras horas do sábado 7, numa escala que eu ainda não havia, que eu não havia visto ainda. Não havia, digamos, vivenciado. E olha que a gente, né, estamos aí nesse mundo aí, e nós já vivenciamos muita coisa estranha, né? E isso visou o quê? Visou liberar a máquina de guerra israelense, legitimá-la, deslegitimar, desumanizar o povo palestino integralmente e permitir, proporcionar, dar a licença que a máquina de guerra do projeto colonial israelense precisava. Bom, o que é genocídio? Genocídio tem uma convenção da ONU.
que foi instituída pela Resolução 260 da ONU de 9 de dezembro de 48. E olha só que curioso. A limpeza étnica da Palestina foi realizada de 18 de dezembro de 1947, portanto, 2 semanas após a resolução da partilha, que recomendava apenas a partilha da Palestina 181, totalmente injusta, claro, e não vamos aqui perder muito tempo nisso, mas a 9 de dezembro de 48, Israel se autoproclama Estado, aliás, o sionismo se autoproclama Estado e se autodenomina Estado, no dia 14 de maio de 1948, quando já havia 250 mil palestinos limpados etnicamente. Portanto, a guerra contra a Palestina, promovida pelos colonos eurojudeus, já tinha começado em 18 de dezembro de 47, já tinha 250 mil palestinos limpados etnicamente, neste momento do final do mandato, 14 de maio de 48, final do mandato colonial britânico sobre a Palestina. Detalhe importante, esta limpeza étnica vinha acontecendo mais ou menos 6 meses antes desta autoproclamação e, portanto, 6 meses antes da mítica declaração de guerra árabe ao coitadinho do projeto colonial israelense. Mas, a 9 de maio de 48 é aprovada a Convenção para a Prevenção e a Repressão do Crime de Genocídio. Esse é o nome da Convenção, Resolução 260. Ela é de 9 de dezembro de 48. Sabe o que acontece 2 dias depois? É aprovada a Resolução 194, que reconhece a limpeza étnica na Palestina e manda retornar os palestinos que até hoje não retornaram. E o que diz essa resolução, essa convenção para a prevenção e repressão do crime de genocídio? Entende o genocídio como um crime de atos cometidos com a intenção de destruir, no todo ou em parte, um grupo nacional, étnico, racial ou religioso, destacando-se entre eles o assassinato de membros do grupo, o dano grave à integridade física ou mental de membros do grupo e submissão intencional do grupo a condições de existência que lhe ocasione a destruição física total ou parcial. Se à luz disso não é genocídio que está acontecendo na Palestina há muito mais tempo do que este morticínio, este açougue atualmente, é improvável que nós possamos encontrar alguma ação humana contra outro grupo humano tipificável como genocídio. É pouco provável. Não há uma só vírgula desse texto que eu acabei de ler que não se aplica ao crime de genocídio. Tem uma coisa muito importante, tem uma resolução bem importante mesmo, de 6 de dezembro de 1962, que é a resolução 1761 da ONU, cujo nome dela é para sanções recomendadas contra a África do Sul em resposta à política governamental de apartheid. Ela é importante porque pela primeira vez se discute o apartheid. E veja o que essa sanção diz. Ela recomenda os Estados-membros a adotarem medidas de boicote e sanções a este regime, cortando relações diplomáticas, econômicas e militares, bem como rejeitando passagem aos navios e aeronaves sul-africanas, além de considerar este país em violação da Carta das Nações Unidas e uma ameaça à paz e segurança internacionais. Ora, se relatórios da ONU dizem que Israel é um regime de apartheid, as principais ONGs internacionais de direitos humanos dizem que Israel é um regime de apartheid. O relatório da ONU de 3 meses passados diz que Gaza é uma prisão a céu aberto. Vários estudiosos do direito internacional, muito importantes, já relatam, já ousam dizer e têm dito que aquilo que se vive em grande parte da Palestina, mas especialmente na faixa de Gaza, submete essa população a uma condição de vida análoga à dos campos de concentração. E o que foram os campos de concentração? Os campos de concentração foram também campos de extermínio. E o que nós estamos vendo em Gaza é um verdadeiro campo de extermínio permanente, porque desde 2006, esta é a 6ª rodada de morticínio em larga escala. Dos 18 anos de bloqueio, todos os anos houve uma, mas em larga escala, 6. E o que acontece? Se você não destrói só a vida física daquele sujeito que morre,
você destrói toda a infraestrutura dele, você destrói todas as escolas, todas as mesquitas, todas as igrejas, todo o sistema de saúde, todo o sistema de água, todo o sistema de saneamento. E isso é que gerou os índices que a ONU acabou informando. 10% da população tem acesso à água com potabilidade para o consumo humano. Quase 100% da população não tem mais saneamento e esgoto. 60% mais ou menos da população está desempregada, na juventude até 80. Crianças, adolescentes e jovens nunca saíram desse território nos últimos 18 anos. Quase todos. Ou todos. Raras exceções saíram. 4 horas diárias de eletricidade. Alimento só entra no quantum mínimo necessário de calorias para a sobrevivência humana. Os medicamentos, equipamentos hospitalares e outras coisas passam também por restrições, razão pela qual sarampo, varíola e outras doenças que não tem praticamente no mundo começaram a aumentar na faixa de Gaza. A mortandade por câncer começou a aumentar. A quantidade de incidência do câncer começou a aumentar, claro, por causa das bombas, por causa das consequências dos artefatos militares usados contra essa população, também as restrições medicamentosas e outras mais. A estrutura hospitalar, ao ser destruída várias vezes, também tem dificultado isso. Bom, isso é um genocídio programado. Quando mulheres morrem nas quantidades que estão morrendo agora, e as crianças, que amanhã vai fechar mais ou menos 4.000 os mortos, mulheres e crianças, ou mais, porque as crianças podem chegar a 3.500 amanhã, ou mais ainda. Porque nós temos 1.500 pessoas sob os escombros desaparecidas, das quais 830 são crianças. Isso vai virar estatística desse genocídio. Quando, Laura, você extermina mulheres e crianças, você está afetando a capacidade reprodutiva dessa sociedade. Você está colapsando ela na sua condição de se manter existindo como seres humanos que se reproduzem para se recompor. Isso é limpeza étnica. Isso é crime de genocídio. Tem a Convenção Internacional sobre a supressão e punição do crime do apartheid depois. Porque, primeiro, você tem uma resolução para, especificamente, o apartheid na África do Sul. Depois, você tem uma resolução que tipifica o apartheid e para qualquer canto do mundo. Então, você tem uma resolução para a África do Sul e depois você tem uma resolução para o apartheid. Essa resolução da ONU, né? Essa segunda também. Também. É a Convenção Internacional sobre a Supressão e Punição do Crime de Apartheid. Esse é o nome bonitinho para ninguém ficar inventando nome para as coisas, né? Então é assim, que nem um amigo meu diz, um jornalista muito bacana. Olha, Lídia, você tem que explicar para as pessoas assim, era uma brincadeira nossa lá, ele fazia. Ó, uma laranjinha, mas uma laranjinha igual 2 laranjinhas, tá? Então a gente sempre tem que dar o nome certinho. E ele era muito malandro, ele fazia a gente... Na verdade, ele aplicava isso na gente, dando a entender que a gente não estava entendendo. Mas, então, essa é a convenção, porque para não haver também um atrapalhamento meu aqui na entrevista. Então, a convenção específica para a África do Sul, e depois tem a convenção específica que amplia, né? E ela diz o seguinte, Laura. O apartheid é um crime contra a humanidade. Então, quando você comete o crime de apartheid na Palestina, ele não é só um crime de apartheid contra aquela população, aquela demografia. É muito interessante isso, né? Artigo 1, item 1, inciso 1. O apartheid é um crime contra a humanidade e que os atos desumanos resultantes das políticas e práticas de apartheid e outras práticas de segregação e discriminação racial, conforme tal, são crimes de violação dos princípios do direito internacional, em particular os propósitos da Carta das Nações Unidas, etc. Os Estados partes da presente convenção declaram criminais as organizações, instituições e indivíduos que cometem o crime de apartheid. O artigo 2 diz o seguinte: o termo crime de apartheid deve incluir políticas e práticas semelhantes de segregação e discriminação racial praticada na África do Sul. Então, você vê, aquilo que é praticado na África do Sul, ele torna um crime tipificável para todo. E daí vem a negação. O que é o apartheid, né? Se entende.
o assassinato de membros de um grupo ou grupos raciais, a imposição aos membros de um grupo ou grupos raciais sérios danos físicos ou mentais por violação de sua liberdade, essa população está encarcerada, ou dignidade, ou submetendo-os à tortura ou tratamentos cruéis, os prisioneiros palestinos, que são, na verdade, sequestrados. Tratamentos cruéis e desumanos. Pela prisão arbitrária ou aprisionamento ilegal. Isso é crime de apartheid. Então, as prisões administrativas e militares israelenses, dos palestinos, sem ter soberania sobre eles, inclusive, prisão arbitrária ou aprisionamento ilegal de membros ou grupos raciais, de um grupo ou grupos raciais. A imposição deliberada a grupos raciais de condições de vida calculadas para causar sua destruição física. Se a pessoa não enxergar diante disso o que acontece em Gaza, eu poderia ler tudo aqui, porque tem muita coisa. Outra coisa aqui, ó. É crime de apartheid você impedir que a pessoa tenha o direito de deixar e retornar ao seu país. Portanto, o crime cometido contra os refugiados, bem como contra as populações palestinas, especialmente a de Gaza, de ir e vir, é crime de apartheid. Consequentemente, crime contra a humanidade. Além de uma infração, né, contra a resolução da ONU, aquela resolução antiga que você falou, do retorno, do direito ao retorno, também é uma violação, também está incluído como crime de apartheid. E aquela é fantástica, porque ela é de 2 dias depois da Convenção do Genocídio. Então, você vê que o direito internacional não é de hoje, não é porque tem relatório, não é porque tem isso, aquilo, que você vai dizer, olha, finalmente a Anistia Internacional me deu o direito de dizer que você... Não! Chega a ser infantil uma leitura dessa. Claro, não estou aqui barbarizando o que eu estou defendendo, inclusive, mas é muito banal, né? É muito banal. A proibição dos casamentos mistos. Existe uma proibição em Israel de casamentos mistos. Isso é crime de apartheid e é crime contra a humanidade. Veja, na letra D. Dividir a população segundo critérios raciais. Expropriação de propriedades, que é o que os pogroms estão fazendo, que é o que foi feito agora, há semanas atrás, contra a população, uma parte da população palestina de Sheikh Jarrah, e contra perto de 1.000 camponeses, que na verdade são pastores, criadores de pequenos animais, na região de Hebron. Saíram com a mão na frente do tratais nos seus caminhõezinhos, levando as suas quinquilharias, e as suas terras foram roubadas. Expropriação de propriedades territoriais pertencentes a um grupo ou grupos raciais ou membros da mesma. Crime de apartheid, crime contra a humanidade. Israel é da unha do pé ao último fio de cabelo da cabeça, daqueles que têm cabelo, daqueles que não têm cabelo, vão ter que arrumar outra coisa, é crime de apartheid. É um regime de apartheid. Então, combinando o genocídio, combinando o apartheid, e tem resoluções aqui, perseguição de organizações ou pessoas. Quando eles fecharam as 7 ONGs de direitos humanos palestinas, é crime de apartheid. A perseguição, Laura, que os sionistas implementaram aqui no Brasil nos últimos dias contra acadêmicos, jornalistas, intelectuais, artistas, ativistas, militantes, políticos, nós podemos hoje arriscar dizer que se associaram ao apartheid israelense. Porque a embaixada israelense aqui, o que ela é? Ela é uma representante do apartheid, não outra coisa. E essas organizações que se pintam disso ou daquilo outro, que são organizações porta-vozes do sionismo e do apartheid, promoveram o que ao perseguir estas pessoas aqui? Elas são extensão da perseguição ao povo palestino, elas vêm para cá e perseguem aqueles que são favoráveis aos direitos do povo palestino. Então, veja, nós podemos trabalhar com a ideia, esse sujeito que mandou, esse deputado que mandou um relatório em traição nacional, de seus nacionais, com nomes e organizações de seus nacionais, para um Estado estrangeiro, uma potência, inclusive hostil aos interesses nacionais brasileiros, na cena internacional, esse sujeito cometeu esse crime de perseguição de organizações ou pessoas. E isso está acontecendo no mundo todo, né? E assim, numa escala, desde a coisa mais básica, não sei, você vê a cena de alguém segurando uma bandeira da Palestina na Alemanha sendo preso, né? Então...
Claro, Essa na loucura está Europa toda. na Europa toda. Aqui, claro. Infelizmente. Nós estamos diante, eu diria, de um perigo existencial para a raça humana, e eu não estou exagerando nisso, que a gente vê nos livros distópicos, filmes distópicos, pode pegar Fahrenheit, filme, livro e filme, pode pegar um filme que as pessoas não dão muita atenção, que é The Running Man, porque o ator principal, Schwarzenegger, ele não é tão cult assim, né? Então, mas esse filme é muito emblemático porque a luta dos revolucionários nesse filme, e ele o papel dele no filme é de revolucionário também. Eles, por acaso, eles fazem a luta deles escondidos em túneis. Veja que curioso, né? Analogia, né? Nos túneis. E a luta deles, Laura, é para tomar o satélite. Ao tomar o satélite, eles impedem a continuação da transmissão da propaganda alienante, que é praticamente essa propaganda de guerra que nós temos aí. Essas resoluções todas, especialmente a 194, que é do retorno dos refugiados, bem como a 181, e partilhou injustamente a Palestina, mas na pior das hipóteses não seria os 22% da atualidade que o Oslo teria dado aos palestinos, mas os 42,9% da partilha, aliás, recomendação de partilha, tem uma resolução que é 273/3, que é de 11 de maio de 1949, que é a resolução que admite o Estado de Israel, Israel como Estado membro da ONU. O reconhece como Estado e o admite como Estado membro. Essa resolução, ela tem duas cláusulas condicionantes. Ela para que Israel seja admitido. Israel aceitou acatar e implementar essas duas resoluções. Ela traz como cláusula condicionante a 191, a 181, portanto, na pior das hipóteses, a restauração geográfica territorial a 42,9 para os palestinos, na pior das hipóteses isso, e a 194, que é a da restauração demográfica. Eu vou até ler aqui. Aceita sem... Pode interromper. Essa 194 da restauração demográfica, que você fala que é do retorno. O retorno do... Isso. Tá. Porque quando nós estamos usando uma terminologia para a questão palestina, que modéstia à parte nós estamos usando aqui. Nós estamos inaugurando. Agora eu estou vendo um monte de gente, até na América Latina, e vi um texto dos Estados Unidos, usando autodeterminação, autoproclamação para Israel. Não se usava. Falou, quando foi criado? Não foi criado. Aí a resolução 181. A resolução 181 aprovou o relatório que recomendava a partilha. E aí, aqui, a restauração, por isso que a gente está falando, restauração dos direitos nacionais, civis e humanitários, porque os palestinos sempre existiram ali, esses direitos foram usurpados, nós queremos a sua restauração. Por isso nós não falamos em criação do Estado da Palestina, nós falamos em restauração dos direitos nacionais, civis e humanitários do povo palestino. E aqui, eu vou ler um trecho da resolução, 273/3, de 11 de maio de 49. Aceita sem reservas as obrigações da Carta das Nações Unidas e se compromete para homenageá-los desde o dia em que se tornar membro das nações. Eu não vou ler aqui a Carta das Nações Unidas, porque ela simplesmente exclui Israel de tudo que tem nela ali. Aí o item 2, relembrando as suas resoluções de 29 de novembro de 47 e 11 de dezembro de 48, que é a 181 e a 194. E tomando nota das declarações e explicações feitas pelo representante do governo de Israel no que respeita à execução das referidas resoluções. Que nunca aconteceu. Claro, eles não respeitaram nenhuma até agora. Por que eles iam respeitar essas duas? E essas duas são da sua admissão. Então, quando a gente diz que Israel é uma coisa fora de norma e fora de qualquer princípio de direito internacional e de toda a legalidade internacional, incluídas as convenções, incluídas as resoluções da ONU, incluídos os tratados, tudo isso, as pessoas acham que nós estamos exagerando. E quando a gente pede o rompimento das relações políticas e diplomáticas com Israel, até que Israel resolva, pelo menos, obedecer ao consenso da chamada comunidade internacional, que também é outra coisa muito, uma geleia, né? Pelo menos até isso. E eu fui questionado, eu tive que explicar, porque as pessoas, ninguém pergunta por que Israel está cometendo esses crimes. Quando a gente diz que Israel é criminoso, a gente tem que explicar. Aí eu tive que explicar isso tudo, ler as resoluções, dizer por quê, etc. Daí uma pessoa,
provavelmente mais pessoas perguntaram na sua própria cabeça, mas uma pessoa perguntou, tá, mas isso não vai prejudicar o Brasil? Né? Não, não vai prejudicar o Brasil. Primeiro que o Brasil, moralmente, etc., ele está obrigado, legalmente, moralmente, ele está obrigado a cumprir a legislação internacional da qual ele é signatário. Segundo, que o Brasil não vai ter prejuízo econômico com Israel. Só para você ter uma ideia, Laura, e todos que estão com a gente, no ano de 2021, 2022 e 2023, esse ano até setembro, o déficit da balança comercial brasileira com Israel foi de 1 bilhão 275 milhões de dólares, alguma coisa perto de quase 7 bilhões de reais. Tá? E aí, só para pegar aqui um exemplo de um país que vive sendo demonizado, demonizado pela mídia, pelos Estados Unidos e por todos aqueles que apoiam Israel, que é o Irã. Nesse mesmo período, o Irã proporcionou um superávit na balança comercial para o Brasil de 7 bilhões 537 milhões de dólares. Isso dá mais de 35, quase 40 bilhões de reais. O Irã. Eu poderia pegar os demais países aqui, especialmente daquela região, e demonstrar que Israel, além de dar problemas políticos, morais, de toda a natureza para o Brasil, dá prejuízo econômico, enquanto que os outros dão um retumbante lucro para o Brasil. Mas se só o Irã dá quase 7,6 bi de dólares, imagina quando você põe Turquia, Arábia Saudita, todos os demais países, Egito, todo o chamado mundo árabe, né? Daquela cúpula América do Sul, países árabes, a ASPA. Então, eu acho que... Então, você falando tudo isso, e nesse ponto, né, que a gente chegou agora, a gente, enfim, está assistindo esse genocídio com todo esse histórico de violações, de resoluções, enfim, tudo isso que você está contando e que a gente sabe, apartheid, tudo isso, a gente assistindo essa situação e o mundo está fazendo o quê? Quer dizer, fora essa mídia que a gente viu, essa barbaridade, esse genocídio midiático, né, que é explícito, ele é explícito. O que está acontecendo nesses países, na comunidade internacional de fato, nesses governos? Assim? Isso está sendo permitido? O que está acontecendo? Que conversas são essas? O que está rolando por trás de tudo isso? Assim? Porque, assim... Eu acho que... Bom, enfim... Claro. Eu acho que a gente tem que desmistificar o que seja comunidade internacional, né? Nós, aqui no Ocidente, estamos acostumados a imaginar que o mundo é França, Inglaterra, eventualmente Alemanha e Estados Unidos. Uhum. Aí, de vez em quando, põe o Japão no meio para dar alguma legitimidade, aí, mas fora isso, é aí que está. E a Itália entra vez ou outra. Acabou, não tem mais nada. O resto dos países são para lavar dinheiro, para financiar a ONG, para interferir nos países não hegemônicos e fazer guerra híbrida, que é o que a Holanda faz, por exemplo, e a Bélgica, embora a França faça também, a Suíça faça também, os Estados Unidos façam também, a Inglaterra faça também, e a Alemanha é muito pródiga nisso. Uhum. Então, primeiro que é isso, né? Segundo que tem o veto dos Estados Unidos. O veto dos Estados Unidos na ONU, quem tem impedido tudo são os Estados Unidos. Então, quando a gente vai falar de comunidade internacional, o que a Rússia disse? A Rússia apresentou uma resolução, inclusive mais ousada que a brasileira, condenando explicitamente o Estado de Israel, né? O ente colonial israelense, o experimento social genocida israelense. Foi vetada pelos Estados Unidos. A do Brasil também foi vetada pelos Estados Unidos. Se a primeira resolução tivesse sido aprovada, a da Rússia, nós teríamos essa mortandade e esse grau de destruição. Nós estamos falando nesse momento, entre casas e prédios residenciais, 17 mil unidades destruídas. Está estimado, daqueles que perderam tudo, não tem mais onde morar, 800 mil, 861 mil, se não me engano, o último dado. Estamos falando já de 1,5 milhão de deslocados. Estamos falando de mais ou menos 1 milhão em abrigos absolutamente provisórios. Tem deslocados que estão na casa de outras pessoas e tal, abrigados ainda em alguns abrigos da ONU. Então, o que disse o presidente russo também, além do mais? Ele disse o seguinte,
O que acontece na faixa de Gaza, o cerco à faixa de Gaza, é igual ao cerco, e ele usou esta palavra, nazista de Leningrado. O presidente Petro disse que o nazismo renasce em Israel. E pela primeira vez, uma série de atores globais e também dentro dos países estão dizendo isso. A China disse alguma coisa muito parecida, mas não usou o termo nazista. Os demais países do mundo, as multidões estão na rua, etc. Nesse momento, o único problema são os Estados Unidos. A Palestina não é um Estado-membro da ONU, pleno, apenas observador, por causa do veto estadunidense. A própria França, a própria Inglaterra, que tem as mãos sujas com tudo que aconteceu na Palestina devido à declaração Balfour lá de trás, se os Estados Unidos levantarem a sua oposição, seguramente também não terão nenhum problema, porque eles têm se abstido apenas de admitir a Palestina como Estado-membro. Então, eu não acredito que nós devamos perder tempo imaginando que a comunidade internacional é muito mais do que isso. Veja o que aconteceu nesses dias. Deixa eu pegar aqui alguns meses atrás, né? A Arábia Saudita e o Irã apertaram as mãos e, com isso, cessaram o plano dos Estados Unidos de tornar esses países cada vez mais hostis ao ponto de se conflagrarem, destruírem-se mutuamente e destruírem a região, em Pequim, não foi em Washington. Agora você viu, nós vimos, todos vimos, o mundo mineral viu, os BRICS. Os BRICS aceitaram Irã, Arábia Saudita e Egito. Né? Eu estou falando desses países importantes, não estou falando das outras pastelarias com petróleo. Estou falando desses países relevantes. Quer dizer que o enclave colonial estadunidense, da atualidade, no Oriente Médio, chamado Israel, está cercado pelos BRICS. E o que significa isso? Significa que a maior conectividade da história geopolítica, que é o Oriente Médio, está hoje sob um conjunto de iniciativas geopolíticas desses países para um mundo multilateral não mais submetido ao unilateralismo estadunidense e a sua indústria, o seu complexo militar, industrial militar. Isso é muito importante porque há um desenvolvimento dessas coisas que vão tornar a posição estadunidense insustentável. Eu diria que a atual guerra, inclusive, é dos Estados Unidos, é direta dos Estados Unidos, por dois motivos fundamentais. E Israel pega carona nisso para realizar o seu projeto menor dentro do projeto maior. Não que limpeza ética seja um projeto menor. Os Estados Unidos têm interesse de manter a sua hegemonia, então ele tem dois grandes frontes. Os dois grandes frontes apontam para o Oriente, além do fronte, claro, do Mar do Sul da China, aquele conjunto de provocações. Um está na Ucrânia e o outro está na Palestina. Tanto na Ucrânia quanto na Palestina, o impedimento é para a realização de potências energéticas que vão conectar o mundo num sistema energético fora do dólar e fora do domínio estadunidense. O gás russo para a Europa, e a Europa fica refém dos Estados Unidos, e o petróleo e o gás do Oriente Médio, que viria numa outra situação. Detalhe, na costa mediterrânea oriental, exatamente na costa de Gaza, nós temos a maior reserva gasífera desta costa oriental, de dezenas de bilhões de dólares para ser explorados pelos palestinos, que Israel tem impedido até o presente momento de ser explorado. Eu ouvi um número agora, que talvez seja superestimado, mas ele é muito generoso, que fala em 500 e poucos bilhões de dólares o potencial dessa reserva. Israel, ao empurrar a população do norte de Gaza para o sul de Gaza e mantê-la encarcerada lá, ou eventualmente limpá-la totalmente, conforme tem o plano revelado hoje, que o nosso Twitter publicou, o Twitter da FEPAL, agora X, né? Essa reserva, ao empurrar essa população, ela fica, e Israel declare soberania sobre essa parte, como já declarou o Golã, como declarou sobre todo o restante da Palestina, etc., ele rouba e inicia a exploração com os Estados Unidos dessa reserva gasífera ilegalmente. E o que acontece no mundo e nessa região é basicamente isso. Uma coisa curiosa, importante historicamente de trazer.
O que acontece na Ucrânia, o que acontece nos Estados Unidos, tem uma similaridade, uma coisa de irmãos siameses que vem de longe. A figura mais radical da chamada Organização Sionista Mundial era um tal de Vladimir Jabotinsky, apelidado Zev Jabotinsky. Ele integrou a executiva da Organização Sionista Mundial, ele liderava os chamados revisionistas, que defendiam a integral limpeza étnica imediata e brutal e a tomada do máximo de território daquela região. Portanto, não apenas a Palestina, mas a Jordânia, a Síria, o Iraque, parte da Arábia Saudita, parte do Egito e até mesmo uma pequena parte da Turquia e do Kuwait. Esse seria o grande Israel. O Líbano também entra nisso, o grande Israel. E ele foi expulso da Organização Sionista Mundial, não por isso, mas porque, num dado momento, se aliou aos fascistas ucranianos, nos 20, inclusive emprestando a sua legião judaica, que era uma milícia armada, para esses fascistas ucranianos que odiavam judeus e russos, naquele momento já comunistas, então, porque a União Soviética tinha virado o poder, então eles gritam morte aos comunistas e morte aos judeus. Isso custou a expulsão dele. Quem era o secretário particular desse cara, desse Zev Jabotinsky? Um sujeito chamado Ben-Zion, e o sobrenome dele é Netanyahu. Então, o Ben-Zion é pai do Benjamin Netanyahu. O Likud é o herdeiro político do pensamento fascista e nazi-fascista e nazi-sionista do Zev Jabotinsky. Não por acaso, uma espécie de Zev Jabotinsky caolho nos dias de hoje, que é o Zelensky, está no poder na Ucrânia. Aliado de quem? Dos neonazistas. E quem está no poder novamente? O Netanyahu, filho do Ben-Zion, carregador de mala do Zev. E esses dois frontes são esses frontes morticidas. Então, me parece que nós precisamos fazer uma leitura sempre histórica e compreender exatamente o momento. Se a gente não fizer isso, a gente não compreende muito bem o projeto do inimigo da humanidade, neste caso o projeto sionista acoplado ao projeto hegemônico estadunidense, e a gente fica caindo em armadilhas, aceitando que nós estejamos numa microcausa e não tenhamos aliados e fiquemos, sabe, aquele negócio de ficar o tempo todo no gueto, né? Eu penso que isso a gente precisa evitar, Laura. Uhum. Nossa, é muita coisa. E eu estava pensando, estava lembrando também agora, quando você falou do momento agora que essa guerra dos Estados Unidos, né? A sensação mesmo, principalmente por essa divulgação, né, do terror, então o terror, só se fala do Hamas, só se fala do terror, assim, uma nova guerra ao terror, né? É muito parecido isso, quer dizer, o caráter da narrativa, né? Eu não sei, eu fiquei com uma sensação assim de uma semelhança de novo essa narrativa do né, uma guerra de autodefesa e de uma guerra ao terror. Parecia enfim, uma réplica disso, né? Não sei, posso estar falando uma bobagem, mas eu fiquei muito com essa sensação de ser realmente uma guerra estadunidense e, de novo, promovida por esse mote absurdo, assim, como já foi no Iraque, etc. Então, você está certíssima, eu até estava comentando agora numa conversa aí, num programa, a propaganda de guerra não é uma coisa nova, né? E a propaganda de guerra, ela se torna institucionalizada a partir do momento em que, salvo o melhor juízo, em 1913, os britânicos criam um departamento governamental exclusivamente para propaganda de guerra, e é o primeiro país que utiliza a propaganda de guerra de um modo organizado na Primeira Guerra Mundial. A Segunda Guerra Mundial, a gente sabe qual foi o significado da propaganda de guerra. Mas, nos dias de hoje, a propaganda de guerra ela passou a ter uma escala muito maior, pelo poder que esses veículos têm de difusão. A guerra, vamos chamar de propaganda de guerra moderna, podemos dizer que ela nasceu, ou se modernizou, ou ganhou escala, no 11 de setembro. Por acaso, guerra ao terror. E, novamente, uma guerra ao terror. Totalmente. Naquele momento, não tanto no Afeganistão, mas especialmente no Iraque, houve uma demonização
tão grande do país e do povo como um todo, mas não para eliminá-lo naquele momento, para justificar uma intervenção, não era para limpar etnicamente aquilo ali. E uma coisa curiosa, começou com uma grande mentira do Colin Powell apresentando uma foto totalmente ridícula, que foi desmentida, alegando que havia armas de destruição em massa ali. Então, esse é o primeiro ato fundamental. 11 de setembro, este ato, 2003, a invasão. O que aconteceu durante a invasão do Iraque? A CNN nasce. E nasce como? Mediatizando aquela guerra. Parecia um game, transmitia tecnologia, transmitia precisão, só não transmitia os escombros e cadáveres. E foi uma destruição por via aérea, tal qual está agora, e depois a infantaria entrou e destruiu o resto. E teve episódios de destruição de 2 cidades inteiras, Fallujah e Mossul, que foram... aconteceu com elas exatamente o que está acontecendo em Gaza, ou o que aconteceu em Gaza várias vezes. Só que agora está um pouco diferente, está mais grave. Porque agora se demonizou uma população inteira para ser eliminada. E se falou abertamente disso. Essas figuras escatológicas, chamadas comentaristas dos grandes veículos de comunicação, defenderam isso abertamente. Alguns muito mais assodados, até porque estão mais isolados em parcelas do país, mais isoladas. Por exemplo, no Rio Grande do Sul, a Rede Pampa tem um programa lá que não sei, eles estão enquadrados em todas essas resoluções que eu li aqui, e mais umas que eu não pude ler. Todas. Defenderam abertamente o extermínio da população palestina. Nós vamos acioná-los, evidentemente. Então, nesse momento, nós temos um salto que coloca em risco toda a humanidade. Em termos de extermínio e em termos daquilo que os filmes distópicos também desenham e falam disso, que é aquela grande ditadura global, que é um totalitarismo global, e ele sempre é apresentado com uma enganação massiva e que é exercida por meios de comunicação. Então, esse é um gatilho novo, não nasceu do nada, tem um histórico, como eu tentei demonstrar bem resumidamente, e nós estamos diante disso. E nós vamos ter que discutir isso. Se nós não discutirmos isso, eu acho que nós vamos estar pecando. E um acerto que eu não sou um sujeito exibido, como diz no interior, mas um acerto que nós tivemos foi nas primeiras horas do sábado 7 ter detectado isso e informado isso. E falamos isso na noite, num programa que acabou tendo grande repercussão, quando nós dissemos que nós pensávamos isso, estava acontecendo isso, e nós temíamos isso. E não deu outra, era exatamente o que estava acontecendo, não que não tivesse para um bom observador, claro, mas depois eu acho que houve uma, como é que eu posso dizer? As pessoas saíram da letargia do primeiro momento, porque a propaganda de guerra visa isso também, ela imobiliza quem está contra, a priori. Ela imobilizou até mesmo as pessoas contra a guerra, até mesmo as pessoas solidárias à Palestina, até mesmo o campo democrático liberal e democrático popular, que são pessoas avessas aos extermínios, as pessoas que sempre disseram que são contra genocídio, são contra apartheid, são contra a guerra, são contra o nazismo, são contra os fascistas. Mesmo estas forças políticas e sociais ficaram paralisadas. Esse é um dos objetivos da propaganda de guerra, especialmente nessa escala. Quando houve uma luz, as pessoas começaram a sair das trevas e procurar a luz. Isso foi muito importante. Walid, e o que você... Não sei se é uma pergunta, mas o que vai acontecer agora? Qual é esse projeto? Você hoje disse que tuitou, eu não sei, não tenho Twitter, mas que a FEPAL, né? O que a FEPAL disse hoje? O que aconteceu hoje? Em algum momento você estava dizendo isso. Eles disseram qual é o projeto deles em Gaza, é isso? Assumiram? Você pode falar disso? Assim, Uhum. É um relatório que foi publicado por um instituto desses fintechs aí, publicou um relatório promovendo, aqui está no nosso Twitter, oportunidade única e rara para a, aspas, realocação e assentamento final de toda a população de Gaza. Foi apresentado ao gabinete do Netanyahu, e realocar toda essa população no Egito. Diz aqui, a ação palestina
7 de outubro forneceu o pretexto para uma campanha de vingança genocida e sem precedentes executadas por Israel, massacrando até... Agora, um instituto, né? Instituto que atua como consultoria para assuntos de formulação de políticas públicas, israelense ligado a Netanyahu, elaborou um relatório recomendando a limpeza étnica. E o nome desse instituto é MISGAV, para a Segurança Nacional e Estratégia Sionista. Esse é o nome dele completo. Publicou um documento defendendo a, aspas, realocação e assentamento final, ou seja, limpeza étnica. Daí o relatório diz o seguinte, ó. Existe, deixa eu ler aqui onde é que ele está. Vai dando uma náusea, na verdade. Sim, ele diz aqui o seguinte. Em 2017, é necessário um plano imediato e viável para o reassentamento e reabilitação econômica de toda a população árabe da faixa de Gaza, eles falam árabe, não falam palestina, e esteja de acordo com os interesses geopolíticos de Israel, do Egito, dos Estados Unidos e da Arábia Saudita. Aspas de novo. Em 2017 foi relatado que, no Egito, havia 10 milhões de unidades de apartamentos disponíveis, dos quais metade foram construídos e metade estariam em construção. Aspas de novo. Em duas das maiores cidades satélites do Cairo, há um imenso número de apartamentos construídos e vazios sob propriedade governamental e privada, bem como lotes vazios para construção que seriam, no total, suficientes para a habitação de cerca de 6 milhões de habitantes. Aspas de novo. O custo médio de um apartamento de 3 quartos, de 95 metros quadrados, para uma família média de Gaza, que é de 5,14 pessoas, em uma das duas cidades mencionadas é de 19 mil dólares. Então seria barato, olha só o que eles estão falando. Aspas de novo. Ao calcular a população total da faixa de Gaza, entanto, é possível avaliar que o valor que precisaria ser transferido para o Egito para financiar esse projeto, né, seria de 5 a 8 bilhões de dólares. Aspas de novo. Uma injeção de capital, no caso, de magnitude na economia egípcia, proporcionaria uma vantagem enorme e imediata ao regime de El-Sisi, que é o presidente egípcio. Essas somas de dinheiro, comparadas com a economia israelense, são minúsculas. Aspas de novo. O investimento de apenas alguns bilhões de dólares, mesmo que sejam 20 ou 30 bilhões de dólares, para resolver essa, aspas dentro das aspas, difícil questão, é uma, aspas de novo, dentro das aspas, solução inovadora, barata e viável. Eu não vou ler tudo, porque tem uma... Então, isso está planejado. Limpa a população, toma o território, mantém a execução do projeto para a Palestina sionista, que é único na história humana, porque ele é baseado integralmente na limpeza étnica para assentamento de uma população não originária em seu lugar. Não há nenhum projeto colonial dessa natureza em toda a história. Esse é o único. Então ele mantém esse projeto para manter maioria demográfica judaica, porque na Palestina histórica hoje, malgrado a limpeza étnica e tudo mais, já há 200 mil não-judeus mais do que judeus. E como Netanyahu, daqui eu volto à ideia lá do Colin Powell pelos Estados Unidos com aquela foto falsa. O que o Netanyahu apresentou esses dias na Assembleia Geral das Nações Unidas, há poucas semanas? Um mapa da Palestina sem a Palestina. Ali ele disse o que é Israel. Ali ele disse isso. Some-se o projeto original sionista. Some-se essa dica. A lei de 2018 do Estado-nação, que no princípios, que é o item 1 dessa lei, diz que a autodeterminação é um direito, uma autodeterminação em Israel é este mapa, sem a Palestina, é um direito exclusivo do povo judeu. Daí eles dizem povo judeu, porque para eles é povo judeu. Então, qualquer um não judeu não tem esse direito. Daí você vai lá no item 7 desta mesma lei, e ali diz que os assentamentos coloniais, portanto, esses programas que estão sendo realizados por esses colonos, são obrigação do Estado, que devem ser incentivados e promovidos. Qual o Estado? O Estado de Israel, sobre o território que ele acha que é de Israel. Portanto, ali está. Então você combina isso tudo e você vai ter clareza quanto aos objetivos de limpeza étnica, de genocídio. Os Estados Unidos
somam-se nisso para garantir a sua hegemonia, o seu unilateralismo e o seu lucro com a guerra e com a morte, portanto, mais de gorjeta aquela reserva gasífera. É possível vencer isso? Que a tua pergunta é essa. É possível? Eu acho que sim. Tem uma coisa muito importante que talvez a gente deixe passar despercebido e não deveria. Todo o arranjo colonial que construiu o Oriente Médio e Israel, a entidade colonial Israel foi a última, resultante de Sykes-Picot, dos acordos secretos de Sykes-Picot de 1916, todo esse Oriente Médio foi desenhado para ser o que ele é. Portanto, os regimes, as fronteiras, etc. Não que não tenha havido processo de ruptura no passar do tempo, mas todos que ousaram romper foram destruídos. Saddam foi destruído, o Iêmen foi destruído, a Síria foi destruída, o Líbano várias vezes, a Líbia foi destruída, a Argélia foi mergulhada numa guerra civil tosca em 91 e está até hoje penando por causa disso. Veja o que aconteceu e segue acontecendo com o Sudão. Inclusive seccionaram uma parte do seu território e veja o que segue acontecendo na África subsaariana e além. Bom, era para os palestinos não existirem. O plano colonial estava traçado e para os britânicos, com a sua potência, mais os sionistas, a população palestina seria removida, seria estabilizada na região e o sonho sionista se realizaria com a integralidade da Palestina judaica. Acontece que isso não aconteceu. E os refugiados continuam ali, reclamando o retorno. Tem uma resolução 94 que até hoje não foi revogada. Todas as demais resoluções garantindo o direito palestino e a evolução do direito internacional que a gente leu aqui, conforme foi. A desgraça do sionismo é que o povo palestino foi fabricado numa forma errada de Deus. Então Deus fez os palestinos sem dobradiça nas vértebras. Então a gente não se dobra. E esse não se dobrar nos fez portadores de uma invencibilidade como povo. Então, o projeto sionista se depara com um povo que é invencível. E é por isso que a gente está aqui. Senão não teria diáspora agindo politicamente, não teria a federação que eu presido, que é a Federação Árabe Palestina do Brasil, não teria essa live, não teria nada disso. Isso tudo só está acontecendo porque, malgrado uma guerra mundial contra os palestinos em 47, 48, 49, 50 e 51, porque a limpeza étnica primária em várias fases foi até 51, a chamada limpeza das fronteiras, nós continuamos ou como refugiados na própria Palestina histórica, porque perto de 70% da população de Gaza é refugiada de 48 e está lá firme, querendo regressar, e 23 a 25% da população da Cisjordânia. O resto está no entorno, em acampamentos de refugiados, se considerando Palestina, se considerando sob o guarda-chuva da 194, resolução, e pedindo o direito de retorno. Isso significa a falência total do projeto. E eu acho que nós, apesar da mortandade, etc., em breve estaremos permitindo que o mundo veja a paz na Palestina, para nós e para os israelenses, porque não queremos nenhum problema com ninguém, e as pessoas vão ir à Terra Santa, a metrópole do monoteísmo, a metrópole do Deus desracializado, a metrópole de um Deus não étnico, um Deus que é para todos os seres humanos, além de ser um verdadeiro museu a céu aberto à Palestina, porque uma parcela muito importante da história humana está ali. Arqueológica e historicamente, nós temos uma boa parte da história humana ali. Nossa, Walid, eu acho que a gente vai terminar por aqui, então, porque sim, essa fala deu alguma esperança também. E Inshallah que seja assim. Sim. Eu acho que nós temos que ter esperança. Se a gente se entrega, uma coisa é você ficar muito triste, e tem o direito de ficar e prantear por todo esse genocídio, essa maldade, né? Esse desafio à ordem divina, tudo isso, né? Que isso é uma coisa diabólica, né? O que está acontecendo. Isso é uma coisa. Então, assim, alma contrita, coração quente, mas cabeça fria para entender, dirigir o processo, comandar as pessoas, dar luz. A gente não pode agir de modo a aumentar as trevas. Tem que dar luz, dar esperança, dizer que a gente vai vencer e dizer para as pessoas
confiarem na vitória. Nós temos a obrigação de dizer para as pessoas, nós somos invencíveis e nós seremos invencíveis. Por isso que a gente vai vencer. Você sabe que hoje, então a gente pode terminar bem com essa mensagem mesmo, porque hoje eu consegui falar com um dos nossos poetas de Gaza, que é o Ahmed Assouk, e a gente fica tentando mandar, né? Enfim, sabe, vocês estão vivos? Essa é a pergunta. Vocês estão vivos, né? É o que a gente tenta. E hoje, então, ele falou isso, a situação aqui é terrível, a gente não tem água, a gente não tem isso, a gente não tem aquilo, a gente não tem aquilo. E eu falei, Assouk, a gente fica vivo. Ele falou, Laura, a gente vai ficar. Então, é isso. Eles estão lá resistindo e também é bom para eles, assim, e o que a gente pode trocar também, mandar, né, para ele. E ele pediu, falou, não pare de falar do genocídio, não pare de falar de Gaza, não parem de falar disso. É a única coisa que ele realmente pediu e que eles dizem, né, para não acontecer esse apagamento. Então, eu acho que é isso. Então, te agradeço muito por você estar aqui, por você compartilhar todo esse conhecimento e que é tão importante, esses dados, essa informação. Olha, quem quiser vai no site da ONU, procura essas resoluções, vai compreender, vai estudar, vai ler. E eu acho que é isso, é super importante. Então, muito obrigada mesmo. Acho que a gente pode fazer outro encontro, vai ser ótimo. Focar bastante também nessas resoluções e nessas violações e onde a gente encontra tudo isso. Acho que é importante. Isso não é uma invenção, uma opinião, isso são leis e são determinações, né? Então, acho que é super importante você trazer esses dados, assim, muito importante. Agradeço muito mesmo. Maravilha. Obrigado a vocês, obrigado a Tabla, obrigado Laura, obrigado a todos que ficaram conosco. E Palestina livre, viva o Brasil, viva a humanidade. Obrigada, Walid.